Boa noite. Boa noite. O que a gente vai fazer é a implementação da parte de pedido da do nosso e-commerce. Eu fiz aqui já uma interface bem simples para pedido de hambúrguer, né? Vocês podem verificar aqui, ele é todo responsivo, não tem mais funcionalidade que isso, porque o que eu vou implementar e auxiliar é na parte do pedido, tá bom? Daí a composição das páginas vai ficar a critério de cada grupo. Mas, por exemplo, na funcionalidade final que se espera aqui, é o seguinte, a tela de celular, que eu já testei aqui, só um minutinho, vou colocar no no servidor local, e aí eu tenho um projetinho e-commerce, está rodando localmente, depois a gente consegue, inclusive, colocar como aplicativo. Então, vou carregar aqui novamente o meu servidor local. Vamos lá. Eu criei uma interface bem simples para pedidos de lanche, basicamente. Né? Então, aqui a gente tem ali, ó, um hambúrguer artesanal 1, que eu vou incluir. Né? Se eu clico em remover, ele desmarca, né? Tem a gente vai fazer isso com jQuery. Então, eu vou incluir um artesanal 1. Eu vou aumentar aqui o artesanal 2. Eu quero 2 desse, eu vou mandar incluir. Vou pular aqui para o final, ó, e vou incluir um artesanal 6, certo? Então, eu tenho incluso aqui um hambúrguer artesanal 1, 2 artesanal 2 e um artesanal 6. Quando eu clico no botão enviar pedido, ele mostra para mim uma telinha de confirmação, como mostrando aqui a quantidade e o nome do lanche. Outra quantidade, é óbvio que a gente pode melhorar a mensagem, tá? Mas a questão aqui é a funcionalidade. Então, eu tenho aqui basicamente o pedido, e aqui eu posso confirmar o pedido pelo WhatsApp. Essa funcionalidade já está também com o celular funcionando. Quando eu clico aqui, ó, pelo celular, que eu gostaria de fazer a apresentação, ele já cria um link da própria API do WhatsApp, ele vai enviar uma mensagem ali para o meu celular com esses 2 pedidos aqui já, tá bom? Então, eu vou partir agora para a parte de implementação no NetBeans e qual código-fonte a gente vai utilizar. Eu já disponibilizei no Moodle. Oi? Vai ficar muito complicado, por exemplo, ali do jeito que você fez, a gente aproveitar aquele, aquela, aquele protótipo que você já montou ali, colocar também a opção de o cara fazer observações no pedido e não ter que Não, passar os produtos em uma tela só. não. É simples fazer essa parte, tá? Então, assim, basicamente, acompanhando esse processo aqui, vai dar para fazer observação, incluir, remover, acrescentar mais detalhes. Então, a gente parte desse aqui que é o básico, depois implementa um pouco mais completo, né? Esse projeto aqui, ó, disponível, o pré-projeto, até com as imagens. Então, a gente inicia aqui pelo arquivo HTML, que a gente vai fazer a edição. Eu já deixei boa parte desse documento aqui pronta, porque eu deixei o cabeçalho e deixei o modal, onde vai ser feita a confirmação do pedido. E a gente vai implementar tanto HTML quanto a parte de jQuery de funcionalidade, interatividade com o usuário e integração com o WhatsApp, tá? Então, aqui no arquivo HTML, a gente vai iniciar incluindo os arquivos do Bootstrap e do jQuery, né? Então, esses arquivos são fundamentais para a gente ter a responsividade e a interatividade. Eu vou arrastar aqui para o arquivo, diretamente aqui, o arquivo de CSS do Bootstrap, tá? Agora eu vou arrastar, porque é na sequência de dependências, o jQuery, depois o Bootstrap vem depois do jQuery, porque ele
o Bootstrap é dependente do jQuery, e o arquivo pedido.js, que é o que a gente vai implementar, que também vai depender do jQuery, tá certo? São esses os arquivos que a gente vai incluir. Aqui, na parte dos itens da tela, né? A gente está vendo aqui, ó, os itens aparecendo aqui. A gente vai criar um primeiro, que é o padrão, e depois a gente vai replicar. Mas, basicamente, a gente vai utilizar o padrão do próprio Bootstrap. Então, aqui dentro do container, eu vou incluir uma linha, e uma linha que é capaz de incluir 3 colunas, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser incluir uma div. Essa div, eu vou precisar finalizar ela aqui, né? Óbvio, abre e fecha essa tag. Essa div do Bootstrap vai utilizar a class row, porque ele vai se comportar como uma linha. E aqui dentro dessa row, eu vou incluir, dentro de uma linha, né? Uma div de coluna. E a proposta é que a gente apresente 3 por linha, enquanto a gente tiver uma tela grande. Aí, para dispositivos móveis, ele se adapta, mostrando tudo aí na vertical. Eu vou incluir uma div aqui. Oi? Só te interromper um pouquinho. Você vai mandar print, vai mandar o código pra gente? Sim, já está tudo no Moodle. Já está no Moodle, o print, o código todo. Não, e o pré-projeto. Tá. Tá bom? Porque senão eu ia falar que se fosse tirar depois, você fazia uns comentários que ficava mais fácil, mas é tranquilo. Então. Não, já está lá, tá bom? Eu estou fazendo aqui, inclusive com a gravação, para poder depois já disponibilizar também explicando o que é cada linha. Tá? Enfim, aqui eu vou incluir agora 3 colunas dentro dessa linha. Então, eu vou utilizar também as classes que eu tenho disponível no Bootstrap. Vai ser o call md4. Quando eu multiplico 4 por 3, vão dar 12, que é o número máximo de colunas que eu consigo colocar dentro de uma linha no Bootstrap. Então, essa coluna vai ter um card dentro, né, que é um componente do Bootstrap. Vou incluir uma div. Essa div vai ter algumas classes, né, do Bootstrap, entre elas a classe de card, que é uma apresentaçãozinha aí do Bootstrap. Além disso, eu quero que ele tenha uma margem inferior, portanto, margem bottom de 4 em, e vou colocar aqui uma espécie de caixa, né, uma sombra em volta desse card. Então, vou utilizar a classe do Bootstrap, que é a Shadow SM. Coloco uma sombrazinha em volta da minha div. Então, esse card vai ser apresentado. Vou fechar essa div do card aqui. Logo depois, a primeira coisa que vai compor o nosso card é uma imagem. Então, vou incluir aqui uma tag img, várias classes do Bootstrap. Entre elas, eu vou utilizar a classe db placeholder img, para que a imagem cubra toda a parte disponível de tela. Além disso, vou utilizar a classe card img top, simplesmente para dizer que a imagem vai cobrir a parte do topo do card, né? E, por fim, vou utilizar a classe img fluid para que a imagem não distorça, ela vai ficar proporcional sempre aí na tela. Aí tem um atributo aqui que é até um pouco controverso, que é o atributo de largura, né? A gente vai utilizar 100% da largura disponível. O NetBeans vai sempre reclamar disso, mas o navegador vai dar conta de processar. Tá? O que a gente vai deixar fixo aqui é a altura. A altura que vai ter que ser fixa em 225. E aí, proporcionalmente, a imagem vai se encaixar ali dentro do nosso card. E, por fim, a gente vai indicar onde essa imagem está. Eu já disponibilizei uma pasta chamada IMG, junto com os arquivos básicos do projeto.
E dentro dessa pasta IMG, aqui, ó, eu tenho um arquivo. Eu vou ter que Everaldo, puxar para cá. Oi? você consegue dar zoom nesse código aí? Melhorou, né? Porque depois na hora de a gente ver o vídeo um pouquinho difícil. Sim, sim. Cadê o... Aí aqui eu tenho o primeiro arquivo, que é o arquivo artesanal 1.jpg. Então esse vai ser a primeira imagem. Óbvio que na hora de colocar os produtos aí, pessoal, vocês vão utilizar outras imagens, outras fontes de imagem, mas eu optei por padronizar, inclusive, nomes aqui de imagem, tá? Agora, depois que a gente definiu a imagem que vai compor o topo do card, eu vou incluir o corpo desse card, né? Então, eu vou ter que colocar uma div. Essa div vai ter a classe card body, é o corpo do card. E aqui dentro, a gente vai colocar basicamente o texto e os botões de funcionalidade, né? Então eu vou incluir dentro de um parágrafo, elemento P, o nome do produto que eu tenho disponível. Aqui no P eu vou ter a classe aqui do Bootstrap card text. Card text. E aqui vai ser o produto artesanal 1. Esse é o nome do meu produto. É óbvio que dá para colocar aqui preço, detalhamento, informações melhores para que o cliente possa decidir pela compra, né? E logo em seguida aqui, eu vou incluir alguns itens para colocar tanto o input numérico, né, quanto o botão de inclusão. Então, eu vou incluir aqui mais uma div. Essa div ela vai funcionar no formato de como se fosse um formulário. Então, vou utilizar aqui a classe form inline. Eu quero que o input e o botão eles fiquem na mesma linha. Então, vou utilizar o form inline. Agora, eu vou ter um input, né, para entrada de quantidade. Ele vai ser do tipo number, utilizando aí o HTML5. As classes que a gente vai utilizar do Bootstrap vão ser form control. Depois a gente vai utilizar a classe form control sm, que vai ser o menor input possível visualmente. Eu vou utilizar uma classe chamada quantidade para agrupar esse tipo de input. Então, todo input de classe quantidade vai ser referente à quantidade dos produtos que estão sendo selecionados. Por padrão, a gente vai deixar o value igual a 1, ou seja, o mínimo que o cliente pode pedir é 1. E, inclusive, a gente pode definir aqui, ó, de min, o valor mínimo que a gente pode incluir é 1. E, além disso, a gente vai utilizar um outro recurso do HTML5, que são os atributos data, personalizados. Daí a gente vai criar códigos para os produtos. Então, a gente vai criar um atributo chamado data, código, quantidade. Ou seja, eu vou falar para qual produto que eu estou definindo a quantidade. Esse é para o produto 1, certo? E depois disso aqui, eu vou incluir um botão que vai ficar do lado desse input para poder incluir ou remover esse item aí do pedido. Eu vou incluir aqui um elemento do tipo button. Esse botão, ele vai também ter uma série de classes aí do Bootstrap, mas a princípio não tenho nenhum item selecionado, então o botão vai ter o texto incluir. Ele não vai ser do type submit, ele vai ser do tipo button, um botão mesmo, simples, que não está envolvido em formulário. A gente tem aqui as classes do Bootstrap que vão ser utilizadas. Vão ser btn,
do próprio botão. Depois vai ser BTN SM de small, vai ser um menor botão possível para a tela. Depois o estilo dele vai ser o BTN Outline Secondary, porque vai ser um botãozinho cinza. E quando a gente clicar em cima desse botão, ele vai mudar de cor para verde, como se tivesse selecionado. Esse botão também vai ter uma classe que todo clique nesse tipo de botão vai adicionar aí um produto aí na lista de pedidos. Então, a gente vai ter o BTN incluir ou remover, né? Então, vai ser BTN incluir remover, tem essas duas funcionalidades. Além disso, esse botão está relacionado a um produto. E a gente vai ter um código para ele, a gente já viu aqui em cima. Então, vamos utilizar o atributo data código, atributos personalizados, né? Vai ser o código 1, o produto 1. Depois eu tenho aqui o seguinte, vou criar um atributo chamado data pedido. Isso significa se esse item foi pedido ou não. Então, a princípio, ele não foi pedido. Ele é 0, é falso. Quando eu clicar no botão, daí o jQuery vai colocar esse atributo data pedido igual a 1. Significa que ele está incluído, né? Eu posso fazer um pedido desse produto. E o nome do produto para eu concatenar na lista de pedido vai ser data-produto. Então, visualmente a gente apresenta o nome do produto, pode ser artesanal e tal, pode ter uma série de detalhes, mas o que vai ser incluído realmente no pedido é o que está dentro aqui do data-produto. Eu vou simplesmente repetir, artesanal 1. Então, ficou desse jeito aqui o botão. Dessa forma, vou só abrir aqui no Chrome esse projeto para a gente ver como é que vai ficar ali a primeira coluna. Se ela tiver certinha, aí a gente vai replicar para pelo menos mais 6 itens para que a gente possa realizar pedido. Então, eu vou abrir aqui o arquivo index.html e no arquivo index.html eu já tenho ali, ó, o primeiro produto, certo? Mas, por enquanto, nenhuma funcionalidade. O que a gente vai fazer agora é replicar e adicionar outros produtos. Só lembrando o seguinte, eu tenho uma linha, esse conteúdo aqui, ó, que é o card dentro da coluna, eu vou simplesmente copiar e colar ele aqui embaixo. Ou seja, eu tenho um segundo card. E agora eu vou colar de novo, que eu tenho um terceiro card. São 3 colunas que a gente vai colocar, né? É um COMD4. Então, agora eu já tenho uma linha formada aqui, mas está tudo repetido. Só tem o produto artesanal 1. Não vai poder ficar desse jeito, óbvio, né? Então, aqui, no segundo card, vai ser produto, o MG vai ser o artesanal 2.jpg. O código de quantidade é para o produto 2. O código do produto é o 2. O nome dele é o produto artesanal 2, óbvio, né? Outro nome. E aqui o data produto é o artesanal 2, é o que eu estou fazendo pedido. Aqui vai ser o terceiro, e aí só atenção para isso aqui, ó. A extensão do arquivo, eu encontrei um arquivo JPEG. Então tem que incluir aqui um E, né? Aqui vai ser o produto artesanal 3, está disponível. O código de quantidade dele está relacionado ao produto 3. Ele é o código 3 de produto e o nome do produto é artesanal 3. Então, agora eu tenho esse resultado aqui, ó, na tela. Artesanal 1, 2 e 3. Vou incluir pelo menos mais uma linha de produtos, mas basicamente o que eu preciso fazer agora é replicar o que eu já tenho. Tem aqui uma div, ó, que foi fechada aqui embaixo, é uma div de linha. A gente pode verificar aqui no topo, ele está iniciando uma class role, tá? Então, eu vou selecionar aqui e vou ter a minha div class role, vou copiar esse conteúdo aqui e vou replicar aqui no meu HTML. Para criar uma segunda linha com mais 3 produtos.
E aqui vou voltar na segunda linha, basicamente foi replicado. Não é o artesanal 1, agora é o quarto item, né, que é o artesanal 4.jpg. Depois eu venho aqui, ó, esse é o artesanal 4. Depois, o código para eu pedir quantidade é o produto 4, data código é 4 e o data produto é o artesanal 4. É óbvio que vocês vão utilizar nomes mais criativos aí, né? Depois eu tenho o artesanal 5, que também é uma extensão JPEG. O nome do produto vai ser artesanal 5. Vou procurar por 2 aqui, onde eu tenho 2 vai virar 5. Depois o data código é 5, né? Data código quantidade 5, data código também 5. E aqui o artesanal 2 vai virar artesanal 5. E por fim, o último produto, que é o artesanal 6. Então, eu vou procurar por todo 3 aqui, né? Fazer a substituição. Aqui o JPG, é o artesanal 6, data código quantidade 6, data código 6 e artesanal 6. Aí, só para recapitular. Data código quantidade 6, só para lembrar, data é um atributo personalizado. Eu posso criar um atributo data traço qualquer coisa que eu quiser. Então, eu tenho um código de produto 6. Então, quando eu falo data código quantidade igual a 6, significa que eu estou preenchendo uma quantidade de produtos que eu quero, mas relacionado ao item 6. Aqui o botão onde eu vou clicar para poder incluir ou remover, quando eu incluir, eu sei que eu estou incluindo o código 6. Quando eu remover, eu sei que estou removendo o código 6. E daí eu tenho também qual o nome do produto e se ele está sendo pedido ou não. Quando eu salvo aqui e vejo que eu tenho de resultado no HTML, eu tenho 2 linhas aqui já preenchidas com produtos, né? O que eu preciso colocar aqui no final agora é um botão para poder finalizar o pedido, né? Então, eu vou incluir esse botão para poder... na verdade, a gente já tem aqui embaixo um componente do tipo modal. Quando eu clicar nesse botão, que vai ser o botão enviar pedido, ele vai mostrar quais os itens que eu selecionei na mensagem ali para confirmar, né? A gente vai mandar mensagem diretamente no WhatsApp, sem antes conferir a lista de itens pedidos. Então, esse modal pedido vai ser utilizado, tá? Mas ele vai estar aqui, ó, antes, o botão vai estar depois da segunda linha. Eu vou incluir aqui uma div, tá? Para colocar esse botão. Essa div, ela vai funcionar também como uma linha. Então, eu vou utilizar a class role do Bootstrap. Além da class role do Bootstrap, a gente vai utilizar a classe mxAuto. Então, o botão vai ficar ali um pouco deslocado ali da sequência de coluna dos itens da loja. Agora eu vou incluir aqui um botão novamente, tá? Esse botão, ele vai acionar o código do jQuery que a gente vai implementar logo em seguida. Esse botão, ele vai ter o seguinte texto: enviar pedido. E aqui, para que a gente dê funcionalidade para o botão, ele tem que ter alguns atributos. O primeiro atributo que a gente vai dar para ele é do tipo button, não vai ser um botão de submit. Ele vai ter algumas classes que a gente vai poder utilizar também, tanto do Bootstrap quanto personalizadas. A gente vai utilizar a classe BTN, de botão para o Bootstrap. Outra que a gente vai utilizar é BTN-LG, que é o botão large, né? Ele vai ser um botão grande na tela. E o estilo dele vai ser BTN Success, porque vai ser um botãozinho verde com texto branco. Além disso, a gente vai associar uma classe a esse botão para poder fazer uma ação de clique específica nele. Então, vai ser o BTN enviar pedido. Então, quando eu tiver um clique no botão com essa classe, eu vou acumular todos aqueles itens que eu pedi e mostrar a mensagem na tela. Então, a tela vai ficar
nesse formato aqui para uma tela grande, e quando for para um celular, um dispositivo móvel, ele vai se adaptar, vai ter uma rolagem vertical, não vai dar rolagem horizontal. Esse é o nosso objetivo, porque o que a gente quer é que o cliente faça o pedido pelo celular, né? Uma página responsiva. Então, aqui está todo o código da página HTML. Agora, a gente vai dar ao arquivo pedido.js aqui, ó, a parte de interatividade com o usuário, tá? A primeira implementação vai ser a implementação de clique no botão incluir, ó. Toda vez que eu clicar nesses botões, a gente vai falar assim, ó, opa, se não for incluído, então eu incluo, coloco esse tag, essa tag aí no meu arquivo. Aliás, esse flag. Eu mudo essa propriedade aqui, ó, de data pedido de 0 para 1 e mudo o estilo do botão, tá certo? Então, toda vez que eu clicar no botão incluir ou remover, eu vou colocar comentários nesse código, né? Ação de clique em um botão incluir barra remover. A princípio, ele é um botão de inclusão simplesmente. Então, eu vou fazer uma seleção aqui do jQuery, dólar, né? Abre parênteses, abre aspas duplas, ponto, que é uma classe, é o botão btn, incluir, remover. E eu quero monitorar a ação de clique. Portanto, ponto clique, que é uma funcionalidade do jQuery, tá? Não mais do Bootstrap, do jQuery. Toda vez que eu clicar nesse botão, eu vou fazer com que uma função seja executada. Então, essa função vai fazer o seguinte: eu vou testar se a propriedade data pedido, ou seja, foi um atributo personalizado que a gente criou, se ele está igual a 0. Se ele está igual a 0, eu posso incluir esse item no pedido. Se ele está diferente de 0, eu tenho que remover esse item do pedido, tá? Então, vai ser assim, ó. Se o item não foi inserido, né? Esse é o teste. Se, e daí a gente vai utilizar o seletor de novo. Dólar, abre parênteses, abre aspas duplas. Aliás, não vou utilizar aspas duplas, porque a gente está fazendo uma referência ao botão clicado. A gente pode ver na tela que a gente tem 6 botões aqui, ó. Incluir. A gente pode ter, inclusive, muito mais do que 6 botões. Então, eu preciso saber qual deles foi clicado. Se eu cliquei no quinto, tem que ser o quinto. Portanto, é uma referência ao botão clicado, a este elemento. Então, se este elemento clicado, Everaldo, eu vou verificar... Oi? eu não sei se você vai mexer com a formatação mais depois, só que lá na página, por exemplo, se você puder voltar lá, só pra você ver o que eu tô falando direitinho, rapidinho. Aí, aquele artesanal 4 ali, aquela diferença de tamanho ali, a gente consegue tratar ela fácil? Na verdade, é a imagem aqui que está mais alta. Então, quando vocês forem fazer essa Eu poderia composição fazer. das imagens, vocês vão BR utilizar mais resolveria esse isso, Verão? tamanho. Não, acho que o BR não resolve isso, principalmente quando estiver utilizando uma tela maior, tá? Mas isso daqui Ah, tem que tá. ser padronizado já com os tamanhos, a altura e largura da imagem que vocês vão Show. editar aí, tá bom? Aí, quando eu clicar em um botão, incluir ou remover, eu vou verificar o atributo data pedido. Então, this.attr, ou seja, qual atributo que eu quero ver o conteúdo dele. Vai ser o atributo data-pedido. Se esse atributo data-pedido ele for exatamente igual a uma string 0, então eu posso incluir o pedido. Então, nesse mesmo botão, tá? Eu vou fazer nele aqui, ó, dentro de uma referência ao botão clicado, eu vou fazer o seguinte: o atributo data traço pedido, ele vai receber um valor diferente. Então, aqui, ó, ele vai receber 1.
além de receber um, eu vou remover a classe BTN Outline Secondary, porque não vai ser mais um botãozinho cinza, ele vai ser um botão verde. Então, eu vou remover uma classe. Remove class, a classe que já vem por padrão, que é BTN Outline Secondary. E vou incluir outra classe, portanto, a DD Class. Eu vou incluir a classe BTN Success, que é o botãozinho verde. Ou seja, estou substituindo uma classe que existe no botão. E, além disso, o texto que vai aparecer para o usuário não vai ser mais incluir, vai ser o texto remover, porque eu incluí esse produto, né? Então, ponto HTML vai ser remover. E aí vamos ver qual funcionalidade a gente acabou de implementar aqui, ó. Eu salvo, vou voltar aqui, vou dar um F5. Então, quando eu clicar nesse botão aqui, ó, ele vai... Vou só dar um F12 para vocês verificarem o que acontece no HTML, tá bom? Esse botão aqui, ó, vou dar um F5, só para atualizar a página, e a gente vai inspecionar aquele botão especificamente, que ele tem um atributo chamado DataPedido. Esse atributo DataPedido é o que define se esse item foi incluído ou não. Olha só, DataPedido é igual a 0, né? Se DataPedido é igual a 0, significa que esse item não foi pedido. Então, eu vou clicar aqui, esse atributo vai mudar para 1. Ó. Eu vou clicar em incluir, DataPedido mudou para 1, a classe mudou para BTN Success e o conteúdo mudou para remover. Agora, e se eu cliquei por acidente nesse botão? Eu tenho que tornar possível a remoção desse item. Portanto, se data pedido for diferente de 0, né? Portanto, se ele for diferente de 0, eu vou replicar esse código que a gente utilizou aqui em cima, que é o seguinte: data pedido vai voltar a ser 0. Eu vou remover a classe BTN Success e vou voltar com a classe BTN Outline Secondary. E o texto do HTML vai ser, de novo, ó, incluir. Então, a gente consegue incluir e remover um determinado produto aqui. Vou só atualizar para vocês verem agora qual a funcionalidade. Vou pedir para que vocês reparem aqui, ó, na parte do componente aqui de desenvolvimento, é esse botão, tá? Então, quando eu clico no incluir ali, ele muda o data pedido e muda o conteúdo. Quando eu clico de novo, ele volta com data pedido para 0, com o botão para a mesma cor e para o mesmo texto normal. Como a gente fez isso para a classe BTN incluir e remover, eu posso fazer isso aqui em qualquer botão agora. Nesse, eu posso fazer nesse. Ah, desisti desse item de cima, removi. Ah, eu quero colocar esse e removi esse. Então, a gente já está trabalhando a inclusão e remoção baseando-se ali em atributos, tá certo? Então, agora eu consigo identificar quais itens foram selecionados ou não, com essa implementação que a gente fez aqui, tá? Agora que eu já tenho a inclusão ou a remoção dos itens, eu posso fazer a ação de clique do botão enviar pedido, que é esse botão aqui, ó. Assim que eu tiver algum item selecionado, eu vou clicar em enviar pedido e vou montar a string que vai ser enviada para o WhatsApp, tá? Então, vamos fazer essa implementação de clique do botão enviar pedido. Ação de clique do botão. Sim. Só uma dúvida, só vai poder usar a API do WhatsApp? Não vai poder usar, por exemplo, Mercado Pago, outras plataformas de pagamento, não? Qualquer outra forma. O WhatsApp está sendo utilizado como sugestão. Se você integrar aí com o Mercado Pago, Mercado Livre, alguma plataforma que já faça o checkout, por exemplo, ainda é melhor. Tá? Porque, como a gente sabe lá, o Mercado Pago, o Mercado Livre se baseiam basicamente em strings, né? Você pega aquele texto, monta uma string e manda para o URL, ele já vai para a tela de pagamento. Né? É bem mais fácil. Enfim, isso aqui essa funcionalidade tem sido muito explorada por pequenos negócios, tá?
Eu já vi isso aqui funcionando, inclusive já fiz pedido, cara, utilizando uma ferramenta bem parecida com essa. Achei interessante, acho que vai ser interessante para a disciplina, junto com o André. Mas nada que impeça também de colocar as duas opções lá no site, né? Cada escolha. Não. Os grupos são livres para decidir qual ferramenta vão utilizar. Bom, vou implementar a ação de clique do botão enviar pedido, então. Vou utilizar aqui esse seletor do BTN. Aqui, ó, BTN enviar pedido. Quando eu clicar no botão enviar pedido, portanto, ponto clique, eu vou executar uma função. Essa função vai fazer o seguinte: a princípio, eu vou criar uma variável para concatenar os itens pedidos. Então, variável para armazenar os itens pedidos. Vai ser um var chamado pedidos, pedido, que vai inicializar como string vazia, né? Agora o que eu preciso fazer é o seguinte: eu tenho 6 botões na tela. Se eu tiver ali um banco de dados, ou se eu tiver, mesmo estaticamente, eu posso ter 100 botões, eu posso ter 1000 botões, porque eu tenho 1000 itens, né? Então, o que eu vou fazer é o seguinte: eu vou percorrer todos os botões que existem na tela, tá? Percorre todos os botões que existem na página. Então, o que eu quero procurar na página? Quero procurar pelos botões incluir ou remover, né? Então, vou utilizar esse seletor. Vou procurar por BTN incluir ou remover. Só que eu tenho que passar em um por um, porque eu vou passar em um por um para verificar se aquele botão correlacionado com o produto foi pedido. Se ele está igual a 0 ou se ele está igual a 1. Então, eu vou passar em cada um. Eu vou utilizar a função do jQuery chamada each, ou seja, em cada botão incluir ou remover. Então, em cada um, o que eu vou fazer? Eu vou executar uma função. Essa função, a princípio, eu vou fazer o seguinte: eu vou verificar se o atributo data pedido é igual a 1. Se o atributo data pedido for igual a 1, então eu tenho que concatenar isso na minha string. Eu tenho que concatenar aquele produto relacionado ao botão aqui, formando então uma frase. Eu vou então pegar esse teste que está aqui em cima, que é exatamente o mesmo, tá? Só que se, vou colocar o comentário aqui, ó, se o produto relacionado ao botão foi pedido, ou se ele foi incluído, né? Se o atributo data pedido for igual a 1, eu cliquei naquele botão incluindo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é capturar a quantidade, né? Daí a pergunta foi pertinente aí, é o seguinte: se eu quiser colocar uma observação, é só você implementar, seguindo esse mesmo padrão aqui, para capturar o conteúdo de um campo de observação relacionado àquele produto, por meio do data código, data pedido, né? Data produto observação. Então, eu vou criar uma variável aqui para armazenar a quantidade pedida daquele produto, né? Armazena a quantidade pedida do produto. Eu vou criar uma variável chamada quantidade. Essa implementação aqui é a mais confusa um pouquinho, tá? Porque é um seletor do jQuery muito, muito, muito específico. Eu tenho um inputs aqui, ó, um input com a classe quantidade. Então, é por ele que eu tenho que começar minha busca, né? Eu vou procurar se nesse atributo quantidade que tenha um data código quantidade correlacionado com o botão clicado. Por isso que eu uso aqui data código 1 e aqui eu uso data código quantidade 1. Porque se esse botão aqui, 1, tiver com data pedido selecionado, eu vou procurar pelo data código quantidade relacionado, porque eu tenho 6 também na tela,
e vou procurar esse atributo de valor aqui. Então, ele é um pouco rebuscado. Esse seletor, porque isso é um seletor de objeto DOM, vai ser assim, ó. Eu vou procurar pela classe quantidade. Até aqui nada demais. Mas esse, eu não quero qualquer um atributo quantidade. Eu tenho que correlacionar ele com o atributo data código do botão clicado. Desse botão aqui, ó, em evidência, né? Ele está igual a 1. Então, um seletor para um atributo, a gente usa colchetes. Mas qual é o atributo que você quer verificar? Quero verificar o atributo data, vou só verificar aqui, ó, data, código, quantidade. Data, código, quantidade. Mas ele tem que ser igual ao quê? Ele tem que ser igual a 1, ele tem que ser igual a 10, ele tem que ser igual a 20? Não. Ele tem que ser igual ao data, código do botão clicado. Então, aqui vai entrar uma concatenação. Esse data, código, quantidade tem que ser igual a alguma coisa. Ele não pode ser vazio. Tem que ser igual ao código do botão clicado. Aqui vai entrar uma concatenação, ó, tá? Como vai entrar uma concatenação, eu vou utilizar aspas duplas e o sinal de concatenação. Então, aqui vai entrar alguma coisa, certo? E qual é o valor que eu estou procurando? É o atributo data código do botão clicado. Então, não tem muito segredo. É o atributo deste botão clicado. Este botão clicado possui um atributo que é o data código. Ah, eu quero pegar o componente? Não, eu não quero pegar o componente. Eu quero pegar qual é o valor que está lá dentro dele. Então, só para a gente não ficar muito perdido, vamos ver o que existe dentro desse quantidade aqui. Eu vou utilizar o console.log do navegador para ver o que aparece na quantidade, tá certo? A quantidade está aqui, ó. Então, vamos lá. Eu vou vir no meu navegador, vou dar um F5, vou abrir a ferramenta de desenvolvedor aqui, dando um F12 no Chrome, e vou mudar aqui, ó, o seguinte, para não ficar parecendo uma coincidência, né, que é o primeiro, eu vou incluir o segundo item. Esse cara aqui, então, está selecionado, mas dele aqui, ó, eu não vou pedir 1, eu vou pedir 3, senão fica muito óbvio, todo mundo está igual a 1, né? Então, quando eu clicar aqui no botão enviar pedido, eu tenho que achar qual é a quantidade desse item que foi selecionado. Ó. Enviar pedido, ele encontrou ali undefined, então significa que não consegui pegar o atributo especificamente. Então, a gente vai ter que dar um console.log no input inteiro, para ver se a gente conseguiu pegar ele, certo? Esse código é bastante rebuscado. Vou dar um F5 aqui. Vou incluir o que está mais próximo aqui do botão. Vou incluir 2. Enviar pedido. Ó, ele parece ter selecionado algum objeto. Ele pegou aqui, ó, nenhum documento. Não conseguiu identificar qual foi o atributo selecionado. Só verificar então aqui, ó, quantidade, data, código, quantidade, onde igual ao atributo data, código, ponto val. Só um segundinho que eu estou conferindo aqui. Se ele tem um data código, quantidade aqui. Data, código, quantidade. Exatamente esse atributo que a gente quer pegar. Ó. Data, código, quantidade. Eu vou pegar a string que a gente formatou para ver se esse realmente é o atributo que a gente quer pegar. Vou dar um F5. Vou no console, basicamente o que a gente está fazendo é quase depurar o código HTML. Vou incluir, enviar pedido.
Olha só, ele utilizou aqui, ó, um espaço antes e um espaço depois. A gente não pode fazer esse espaço antes e nem esse espaço depois. Esse aqui que deu errado, ó. Então, segundo, esse espaço aqui fez com que a gente não identificasse qual era o elemento na tela. Então, vamos ver se eu consigo pegar agora a quantidade do item. Eu vou pegar agora o quinto, por exemplo. Vou incluir 2 aqui, enviar pedido. Olha lá, 2 é esse valor. Eu vou aumentar para 3. 4, enviar pedido. Olha lá, agora eu tenho 4. Então, no item que está selecionado, eu tenho quantidade 4. Agora eu quero pegar o nome do produto que eu estou selecionando, né? Então, eu vou fazer assim, ó. Armazena o nome do produto. Aí vai ser assim, ó, var produto. Esse é mais simples, porque essa informação tem no botão que foi clicado. O botão que foi clicado é o botão this. Esse botão, ele tem um atributo, que é o atributo data produto. A gente definiu aqui, ó. Cada botão tem um atributo chamado data produto, que guarda o nome do produto, né? Então, é esse atributo aqui que eu quero pegar, para guardar dentro da variável produto. Eu vou pegar esse atributo aí, tá bom? Então, só para também a gente verificar se pegou o nome do produto direitinho, eu vou concatenar ali, ó, a quantidade e vou concatenar essa quantidade com uma string vazia e depois o produto, para mostrar no console do navegador aqui, ó. Vou pegar de novo aqui, ó, o item 4, vou colocar logo 10. Vou incluir, eu quero 10 artesanal 4. Quando eu clico em enviar pedido, olha lá, eu quero 10 do artesanal 4. Então eu já tenho aqui uma string formatada, só que essa string, ela não vai direto para o WhatsApp ou direto para o PagSeguro. Eu vou incluir aqui nessa variável pedido, tá? Que é uma string. Então, adiciona quantidade e produto ao pedido. A variável, então, pedido, vai ser concatenada. Então, ela está vazia, ela vai receber mais conteúdo. Eu faço essa concatenação assim, porque pode ser que eu selecione mais de um item. E se eu deixo ele simplesmente desse jeito, fazendo uma atribuição, sempre vai entrar o último sobrescrevendo. Eu não quero sobrescrita. Eu quero sempre incluir quantos produtos que o usuário desejar, né? Então, o pedido vai receber basicamente o que a gente colocou no console.log, que é a quantidade. Vou dar um espaço em branco aqui, ó. Aliás, um espaço em branco e vou concatenar isso daqui com o produto que foi selecionado, que está na variável produto. Mas na hora de apresentar na tela, eu quero que ele dê uma quebra de linha de um produto para o outro. Então, eu vou utilizar a tag BR, né, de break role. Então, quando eu passar aqui, ó, it, que tá encerrando aqui, ó, e verificar quais os itens que foram selecionados, né, um por um, eu passei em todos, e aqui fora, ó, eu já tenho a lista de pedidos todos, né? Então, eu vou jogar para dentro do meu modal quais foram os itens pedidos. Se a gente for analisar o que tem dentro do modal, ele tem aqui, ó, o body dele, ó, modal body, o corpo do modal, ele tem um ID, que é o modal pedido MSG. Então, o texto vai entrar aqui dentro do modal, no corpo do modal. E inclui os itens pedidos no modal, que é o elemento de interface ali, como se fosse uma janelinha, né? Então, naquele body, né, modal pedido MSG, eu vou incluir como HTML todo o conteúdo da variável pedido. Aqui, ó.
certo? Mas aqui eu ainda vou fazer um teste. E se eu não incluir nenhum? Aí eu deveria fazer o seguinte. Se o pedido, variável pedido, estiver igual a vazio, a mensagem que vai aparecer para o usuário vai ser assim, ó. Geraldo, Oi, por que 3 símbolos iguais e não só 2? 2 é um sinal de igualdade simples, tá? Eu não estou comparando tipo. Aqui tem que ser idêntico, exatamente, do mesmo tipo e do mesmo valor. Porque, por exemplo, se eu estiver testando se só um exemplo, se 1 é igual a 1, ele vai retornar verdadeiro, né? Desse jeito. Retorna true. Se eu testar se 1 é igual a true, ele também retorna verdadeiro, porque ele não está levando em consideração tipo, tá? Quando eu uso 3 sinais de igual aqui, ó, esse teste retorna para mim falso, porque 1 não é igual a true. 1 é igual a 1. Então, os valores têm que ser idênticos nesse tipo de teste, certo? Aí Entendi. eu testo exatamente o seguinte. Se o conteúdo da variável pedido for idêntico a vazio, ou seja, se ele está exatamente da forma que eu fiz a declaração dele aqui em cima. Se ele tiver exatamente dessa forma, significa que eu não incluí nenhum item. Se eu não incluir nenhum item, a mensagem que vai aparecer para o usuário é assim, ó. Inclua ao menos... Que você não incluiu nenhum item string, né? Porque aqui a gente está concatenando basicamente string, ó. Aqui a gente está incluindo texto, tanto Porque, por quantidade. exemplo, se o pedido... Ah, não, entendi. Pode. Então, tá bom, vamos lá. Ficou dúvida não, né? Ficou não, pode ir. Valeu. Então tá bom. Ó, se o pedido estiver vazio, aí ele faz isso. Se não, aí sim, ele inclui o conteúdo da variável pedido, que é, por exemplo, 10 artesanal 1. Aí ele vai incluir lá no corpo do modal. E depois de incluído isso, ele vai fazer o seguinte, ele vai exibir o modal na tela. Que vai ser o modal pedido, ponto modal, no modo de exibição, certo? Então agora eu posso vir aqui e falar assim, ó, eu quero 10 do artesanal 4, e quero um artesanal 6 e vou enviar o pedido. Aí ele vai chegar para mim e vai falar assim, ó, é 10 artesanal 4 e um artesanal 6. Do contrário, se eu vier aqui e simplesmente clicar em enviar pedido, ele vai falar para mim, ó, pô, cara, tem que clicar no botão incluir, né? Muito bem. Agora, o que a gente vai fazer é finalizar. É a parte mais... é a parte fundamental do nosso trabalho, que é a ação de clique nesse botão aqui, ó. Quer ver? Nesse botão enviar. Inclusive, eu vou deixar ele verdinho aqui e vou mudar o texto dele, tá? Quando eu clicar aqui, ele vai abrir a API do WhatsApp para mandar uma mensagem por lá. Aqui no index, eu vou colocar esse botão, ele já tem um ID que é o BTN confirmar pedido. Eu vou colocar assim, ó, enviar pedido pelo WhatsApp, certo? Então eu vou vir no pedido.js e implementar agora a ação de clique desse botão. Ação de clique no botão enviar pedido pelo WhatsApp. Tem ainda uma coisa que a gente deixou passar em branco, hein, pessoal, antes de implementar isso, ó, é o seguinte, se eu chego aqui, clico no botão enviar pedido, ele mostra que eu sou obrigado a incluir ao menos um item, ele não pode mostrar essa mensagem para mim, né?
Eu não vou ter nada para enviar pelo WhatsApp. Eu vou fazer aqui esse teste. Antes disso, eu vou colocar esse botão como BTN Success. Vai ficar verdinho. E aqui, ó, vai ser o seguinte. Esse botão, que é o BTN enviar, deixa eu ver se é o confirmar. Aqui, ó, BTN Geraldo, confirmar pedido. Oi. você pode colocar duas condições no if, não? Que aí só aparece aquela mensagem. Não. Aí teria que ser É lá no HTML mesmo. isso. São duas ações diferentes, né? Uma é mostrar a mensagem e outra é ocultar o botão aqui, ó. Você não Esse consegue botão, fazer isso com outra condição no if, não? se o pedido tiver diferente e vazio, Aham. é possível. Essa é uma das alternativas de implementação só, tá bom? Estou fazendo assim que da maneira mais esmiuçada possível, mais passo a passo possível. Mas esse código aqui pode ficar bem menor, tá? Aí vai ficar assim, ó. Se eu não tiver nenhum item pedido, esse botão de confirmar não aparece. Se eu tiver algum item pedido, esse botão de confirmar, ele é exibido, certo? Só para termos de funcionalidade, olha só. Eu cheguei aqui e enviei pedido, eu não tenho opção de mandar mensagem no WhatsApp. Agora, se eu incluir pelo menos um, aí quando eu clico em enviar pedido, aí ele habilita para mim esse botão, tá certo? Agora vamos implementar a ação de clique nesse botão, que vai ser o btn confirmar pedido ponto clique. btn confirmar pedido ponto clique vai executar uma função. Essa função vai ser a seguinte: eu vou abrir no navegador um outro link. Eu posso fazer isso aqui, ó, por meio do location, que ele trabalha ali com a URL do navegador. Ponto .attr. Qual atributo que eu quero mexer da barra de navegação? Eu quero mexer com o atributo href, né, a referência virtual. Ele vai ter o seguinte valor. Tem uma API do WhatsApp e a gente já consegue enviar direto pela URL. Se a gente abre pelo celular, ele já integra com o aplicativo. Se a gente estiver usando o computador, ele integra com o WhatsApp Web. Essa URL é assim, ó, https://api.whatsapp.com/send, ou seja, estou pretendendo enviar uma mensagem. Só que eu tenho que definir qual é o telefone, né? O número do telefone, a gente sempre vai colocar com o mais 55, que é o código do Brasil, o DDD e o número do telefone que eu vou informar o meu aqui, ó. Que eu uso aqui para atender a galera aí da faculdade. Agora, eu vou utilizar agora um texto. Se eu vou mandar uma mensagem em branco, não. Eu preciso colocar aqui, ó, concatenar um outro atributo, que vai ser o atributo text, né? O atributo text, ele vai receber alguma coisa. E a gente vai colocar assim, ó. Olá, gostaria de fazer um pedido. Só que isso daqui não vai poder entrar concatenação de valor aqui. Esse texto que aparece na tela, aqui, ó, esse texto que aparece na tela, vou incluir mais um item aqui, só para a gente ver o seguinte: ele está formatado para HTML, mas ele não está formatado para ser transmitido via URL. Então, a gente vai ter que formatar esse texto. E a gente tem uma função que faz isso já, que é a função encode do próprio JavaScript, né, ECMAScript, encode URI. Ele vai codificar um texto para que seja enviado pela barra de navegação ali. E o que ele vai mandar para mim como texto? Eu quero que ele mande o seguinte, ó.
Olá, gostaria de pedir, mas vou fazer uma quebra de linha. Essa quebra de linha, que é o /n, vai ser convertida pelo que a URL entende, tá? Aí vou concatenar isso daqui com o que existe lá na janelinha aqui, ó. Eu quero concatenar isso daqui. Como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar modal pedido msg.html. Isso daqui tem todo o texto que a gente precisa, tá? Modal pedido msg.html vai ser concatenado com essa string. Olá, gostaria de pedir. E aí uma quebra de linha. Só que aqui as quebras de linha são feitas com BR, né? Não são feitas com /n. Antes de fazer o encode URI, eu preciso converter aqui toda a tag BR para o /n, para que a minha URL entenda isso e passe para o WhatsApp. Então, esse ponto HTML vai precisar fazer um replace, ou seja, eu vou procurar por uma string e substituir por outra. Eu faço isso por meio de uma função no JavaScript, e aqui é JavaScript, tá? Replace. E aí, qual é o padrão que eu quero procurar? Eu vou procurar por expressão regular. Eu vou utilizar a seguinte expressão regular aqui, ó. Eu vou, aliás, é sem aspas. Eu vou colocar // e determino o início e o fim. Eu vou procurar pela tag BR. Mas por qual? Eu quero todas, né? Então, S de string, aqui, ó, é BR /S asterisco barra invertida e interrogação antes de fechar minha tag aqui, ó. Essa é uma expressão regular. Eu quero procurar por todas as tags BR que existem na minha string. /BR, barra invertida S asterisco, barra invertida, barrinha normal, interrogação, fechou a tag. Ou seja, eu procuro por todas. Expressão regular, pessoal, tem livros só sobre isso, que é um negocinho bem trabalhoso, tá? E vou substituir por /n, que é o que eu sei que a URL entende, tá? Então, aqui eu vou conseguir integrar com o WhatsApp Web. Vamos ver se isso vai acontecer. Eu vou vir aqui agora, vou pedir 2 desse, vou pedir 3 desse e vou mandar enviar o pedido. Ele confirmou que é 2 do artesanal 4, 3 do artesanal 6, e quando eu clicar em enviar pedido pelo WhatsApp, ele vai abrir para mim o WhatsApp Business. Ele vai mostrar o seguinte para mim, ó. Olá, gostaria de pedir 2 artesanal e 2 artesanal 4 e 3 artesanal 6. Aqui a gente não consegue ver a quebra de linha porque abriu no WhatsApp web, mas no WhatsApp no celular ele vai funcionar normalmente, tá bom, pessoal? Então aqui a gente já criou uma interface com todos os produtos, com campos de quantidade, botões de inclusão e remoção, e integrou isso com a API de comunicação do WhatsApp para envio da mensagem. Tranquilo? Então, é isso que vocês vão precisar implementar na loja, no e-commerce que vocês definiram em cada grupo.